Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma peça fundamental para a nossa segurança jurídica, a estrutura de um cartório extrajudicial. É isso aí. Muita gente pensa que o tabelião é uma figura que trabalha sozinha, mas a verdade é que existe toda uma engrenagem por trás da fé pública. E é justamente essa estrutura que sustenta a confiança da sociedade inteira. E para guiar a gente nessa conversa, nossa análise de hoje é baseada no Caderno de Estudos número 3, que fala exatamente sobre a estrutura da serventia. Um material preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Exatamente. E olha, é um material de altíssimo nível. Com certeza, uma fonte indispensável para quem está focado na aprovação e quer entender esse tema de verdade, com profundidade. Então, vamos dar uma olhada no nosso mapa de hoje. A gente começa entendendo quem são as pessoas que formam a equipe do titular do cartório. Depois, a gente entra num ponto crítico. O que acontece quando o cartório fica vago? É aí que entra a figura do interino. E esse é o ponto alto do nosso papo. Um duelo, um verdadeiro comparativo entre o titular e o interino. As diferenças, olha, são cruciais e caem muito em prova. Para fechar o raciocínio, a gente vai falar das regras de competência e, claro, terminar com aquela memorização turbo, só com os pontos que realmente interessam para a prova. Beleza, então vamos começar pelo começo. A função do delegatário é o que a gente chama de personalíssima, mas ele com certeza não trabalha sozinho. De jeito nenhum. Tocar um cartório dá um trabalho danado. Exige uma equipe bem preparada. E o mais importante aqui é entender quem são essas pessoas e, principalmente, qual o regime jurídico delas. É aí que moram as pegadinhas de concurso. O nome técnico que a lei dá para sua equipe toda é prepostos, como diz lá no artigo 20 da Lei 8935. E eles se dividem em 3 categorias básicas. Isso, a gente tem os substitutos, que são o braço direito, podem praticar os mesmos atos do titular, depois vem os escreventes, que têm autorização para atos mais específicos, e, claro, os auxiliares, que dão todo aquele suporte administrativo para a máquina poder girar. E aqui, pessoal, atenção máxima. Esse é o ponto central. A informação de ouro que qualquer prova vai cobrar. Qual o regime de contratação dessa galera? Anota aí, grifa, faz um post-it, é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O empregador é o delegatário, a pessoa física, não é o Estado. E isso, gente, muda absolutamente tudo. Exato. Na prática, isso quer dizer que é o titular quem paga salário, férias, 13º, INSS, todos os encargos são dele. O Estado delega a função pública, mas a gestão da equipe é privada. Esse conceito tem que estar na ponta da língua. Certo. Agora vamos para um cenário mais delicado, um cenário de crise. A serventia ficou vaga. O titular morreu, renunciou ou perdeu a delegação na justiça. E aí? O serviço não pode parar, né? A fé pública não fecha para balanço. É exatamente para essa situação que a lei criou uma figura cheia de detalhes, cheia de particularidades, o interino. E para a coisa não virar bagunça, o CNJ já deixou uma linha de sucessão bem clara. No primeiro momento, quem assume é o substituto mais antigo do próprio cartório. Mas muita atenção aqui. Essa primeira fase tem um prazo máximo de 6 meses. E esse prazo é improrrogável. É uma solução de emergência para apagar o incêndio inicial. Passou esse tempo, a regra geral é que o Tribunal de Justiça vai nomear um titular de outro cartório para responder por aquela serventia até que saia um novo concurso e um novo titular assuma em definitivo. Ou seja, uma linha de sucessão bem definida para garantir a continuidade. E todo esse papo nos leva ao prato principal da nossa análise, que é talvez o ponto mais importante de todos, o grande duelo entre o titular e o interino. Exatamente, porque apesar de na prática eles fazerem coisas parecidas, juridicamente eles são como água e vinho. E entender essas diferenças é o segredo para não cair em nenhuma pegadinha. E como o professor Lessa pontua de uma forma genial, essa frase aqui resume tudo. Interino não é titular. Interino é preposto do TJ. Essa frase é a chave de tudo. Ele não é um concursado. Ele não recebeu uma delegação do Estado. Ele é um agente de confiança do Poder Judiciário que está ali temporariamente para segurar as pontas. A gestão dele é precária e super controlada pelo tribunal. E essa tabela mostra visualmente como eles são diferentes. Olha só, o acesso do titular é por concurso público, tem que ralar muito para passar. Já o do interino é por nomeação, um ato de confiança. O vínculo também é outro mundo. O titular é um agente delegado. O interino é um preposto do judiciário. E essa diferença inicial impacta todo o resto. A remuneração, a gestão, as regras sobre nepotismo, a forma de sair da função. Vamos detalhar agora os pontos mais quentes, aqueles que as bancas, principalmente a FGV, simplesmente adoram cobrar. A primeira grande diferença, e talvez a que mais aparece em prova, é a remuneração. O titular, e o STF já bateu o martelo nisso na ADI 359,
recebe os emolumentos integrais do cartório e não se submete ao teto constitucional. Já com o interino, a conversa é outra. Como ele está ali atuando como um agente do Estado, a remuneração dele é limitada, tem um teto. Todo o dinheiro que o cartório arrecadar acima desse teto tem que ser repassado para o Tribunal de Justiça. E para fixar de uma vez por todas, o número mágico é esse: 90,25% do subsídio de ministro do STF. Grava bem esse número. Essa é a regra de ouro da remuneração do interino. É um detalhe específico preciso que a banca examinadora ama. É o tipo de informação que separa quem passa de quem fica no quase. Agora, outra pegadinha clássica da FGV: nepotismo. A pergunta de R$1 milhão. O titular pode contratar a esposa, o filho, o primo? Pode. E por quê? Porque, como a gente já viu, ele contrata pela CLT, numa relação privada. As regras de nepotismo da administração pública não se aplicam a ele. Agora, o interino, por ser um preposto do judiciário, ele sim está sujeito à súmula vinculante 13. Para ele, é proibido contratar parente. E para fechar essa comparação, a estabilidade, a do titular, é gigantesca. Ele só perde a delegação depois de uma sentença judicial definitiva ou de um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa, contraditório, todo o ritual. Já o interino, coitado, vive na corda bamba. A posição dele é baseada na pura e simples confiança. Se essa confiança for quebrada, sei lá, a arrecadação caiu muito, as contas foram rejeitadas, a nomeação dele pode ser revogada por uma simples decisão do tribunal. Não precisa de todo aquele PAD formal. Muito bem. Agora que a gente já sabe quem são os jogadores e como eles são diferentes, vamos ver onde eles podem jogar. Vamos falar de competência. Exato. Não adianta só saber o que fazer, tem que saber onde pode fazer. A competência territorial é o que define as fronteiras de atuação do notário e aqui também tem regras e exceções importantíssimas. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar um caso que resume bem o problema. Pensa numa pessoa que mora em Manaus, tem um imóvel para vender lá no Rio de Janeiro e está passando uns dias em São Paulo. A pergunta é, ela pode ir num cartório de São Paulo para fazer a escritura de venda desse imóvel que fica no Rio? A resposta para essa pergunta revela um conflito clássico da nossa legislação. O conflito mora entre o artigo 8º e o 9º da Lei 8.935. De um lado, o artigo 8º diz que a escolha do tabelião é livre. Não importa onde as pessoas moram ou onde fica o imóvel. Parece simples, né? Pois é. Só que aí vem o artigo 9º e joga um balde de água fria, dizendo que o tabelião não pode praticar atos fora do município dele. E aí? Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? A solução é harmonizar. É ler os dois artigos juntos. O princípio da livre escolha do artigo 8º garante, sim, que o cliente de Manaus pode escolher o cartório de São Paulo. Isso está garantido. Só que, por causa do princípio da territorialidade do artigo 9º, o ato tem que ser praticado dentro de São Paulo. Ou seja, o cliente, o comprador, todo mundo vai ter que ir fisicamente até o cartório paulista para assinar. O tabelião não pode fazer um delivery de fé pública. E aqui vem a atualização que mais importa, a exceção que as bancas vão explorar sem dó nos próximos concursos: os atos eletrônicos, feitos pela plataforma e-notariado. Para eles, a regra geral mudou. Isso é importantíssimo. Para escrituras de imóveis feitas online, aquela liberdade toda do artigo 8º foi limitada. A competência agora ficou restrita. Ou é o tabelião do local do imóvel, ou é o tabelião do domicílio do comprador. A tecnologia criou uma regra nova para o jogo. Ufa! Chegamos na nossa reta final. A hora de consolidar tudo que a gente viu. Vamos para a nossa memorização turbo. Agora, para cravar na memória aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora da prova. Revisão rápida e direta. Fiquem ligados. Primeiro ponto-chave, a pegadinha da remuneração. Lembra, titular não tem teto, com base na famosa ADI 359 do Supremo, porque a grana tem natureza privada. E o interino tem teto, porque ele atua como preposto do Estado. E o número mágico é 90,25% do subsídio de ministro do STF. Simples, direto e decisivo. Segundo ponto-chave, competência. Para o ato físico, a regra é escolha livre, mas a assinatura tem que ser local, no município do tabelião. Já para o ato eletrônico envolvendo imóvel, a escolha é restrita, como diz o Código Nacional de Normas. Ou é no local do imóvel ou no domicílio do comprador. Fica de olho que a tecnologia mudou a regra, e isso vai cair. E a regra de ouro sobre o interino, para fechar com chave de ouro, a remoção dele por quebra de confiança não precisa de um PAD completo e formal. Exatamente. É um ato discricionário, mas que tem que ser motivado pelo tribunal.
A marca principal do interino é a precariedade. Ele está ali pela confiança e se a confiança acaba, ele sai. Simples assim. E para a gente refletir, fica a pergunta. Como toda essa arquitetura de regras, desde a equipe seletista até a associação do interino, serve como a garantia final de que a fé pública vai continuar de pé, mesmo em momentos de crise? É a base da confiança da sociedade. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se este conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!